Olá, jovens! Estamos de volta com o nosso Resumex. Olha o sol passando aí, ó. O nosso Resumex é para quê? É aquele momento em que nós fazemos uma revisão rápida da nossa aula aí, para a gente poder refrescar um pouquinho a mente, o que nós estudamos na aula, né, Maicon? Exatamente, pessoal. Então, sejam bem-vindos, né? Essa é a aula de número 1.2. Vamos dar seguimento aí no estudo do quê? Daquela ainda princípio, né, de história das descobertas ou história da evolução dos conhecimentos físicos. Como tudo começou, né? Quem foram as primeiras pessoas a pensar sobre física? Então, a gente Quem tropeçou na pedra lá, né? Pra poder... Isso, o primeiro grego que caiu e descobriu que existia gravidade, né? Então, a gente estava explorando exatamente sobre isso. Então, vamos lá, pessoal. Se liga na tela, jovens, olha só. História da evolução da física. Uia! Evolução da física. É biologia? Não, gente, é física. A gente também evolui, né? Então, a gente tem aí, ó, nomes como Aristóteles, que teve contribuições para o estudo do movimento, né? Galileu Galilei, que foi o primeiro que começou a introduzir a matemática e estudar uma física mais aprofundada nesse ramo. Um dos ramos que ele estudou foi movimento, né? Isso. Tem muitos estudos sobre a questão do universo também, tá, pessoal? Vemos mais quem aí, ó, Isaac Newton, famoso pelas leis de Newton, movimento, contribuições na ótica também. Quem vem mais, olha só, Albert Einstein com as suas teorias da relatividade e efeito fotoelétrico também, né, Maicon? Entra aí. Exatamente, ele estudou bastante coisa, mas ele se notabilizou pela relatividade. Exatamente, ó. Stephen Hawking, que levou uma radiação com o nome dele, né? Opa, voltar aqui um pouquinho. Questão da radiação, né, gente, do buraco negro, tá certo? Então, aqui só são alguns nomes da física. A gente tem vários outros, né, Maicon, também? Então, aqui, vamos lá. Se você fosse realmente ser um historiador, né, para ser justo, haveria uma sequência realmente grande de nomes e inúmeras contribuições. Até porque você fala história da física, você está pegando um período aí desde antes, né, dos gregos, né, o início da humanidade, você vai ter observações físicas até nossos tempos atuais. Então, seria uma lista enorme. Mas o que a gente está colocando aqui são aqueles nomes, os principais, que aparecem nos livros didáticos de física. Ou seja, aqueles que os autores que trabalham o ensino de física destacam como sendo os mais relevantes, né? Aquele que fala assim, ó, muita gente estudou sobre isso, mas o estudo desse cara se notabilizou, se tornou um pouco mais conhecido, tudo bem? Então tenha em mente que há outros cientistas com estudos diferentes desses daqui, com pesquisas anteriores a essa, ou até entre um e outro, né? Não vou dizer assim, entre Aristóteles e Galileu. Tem outros pensadores e outros filósofos que contribuíram. Mas os principais e os notabilizados no material didático de física são esses daqui. Ok? Fechou? Bom, vamos continuando ali, vamos para a próximo slide, olha só. Ramos da física. Então, nós vimos que a física, né, Michael, se tornou tão abrangente que a gente precisou distribuir em ramos para a gente poder estudar melhor. Então, a mecânica, aqui a gente estuda muito no primeiro ano, é o movimento e as causas do movimento, ou seja, o movimento, consequências e causas, tá? Isso. Primeiro ano você vai estudar bastante aí, né? Mecânica. Termologia, a gente vai estudar mais no segundo ano, que é a matéria quando ela é aquecida, que é a parte do calor e suas aplicações. Movimento ondulatório, a gente estuda muito no primeiro ano também. O que é o som? Ondas, a gente estuda muito nessa parte do movimento. Ótica, todos os fenômenos relacionados à luz. A gente estuda na parte de ótica, tá? Espelhos também, né, Michael? Lentes, olha só. Lentes, é muito vasto. Estudará também um ramo chamado eletricidade, né? Eletricidade e suas aplicações, carga elétrica, corrente elétrica. Isso, entra mais no terceiro ano, né? Vai ser lá para o terceiro ano. Então você vê que a lista aqui de ramos, né? Ela é grande, e física moderna aplicada às novas tecnologias. Ela é grande, né? Mas fique tranquilo, porque daqui a pouco já tem um aluno se descabelando aí, né? Eita, rapaz, eu vou estudar tudo isso, como é que eu vou passar em física? Olha o tanto de coisa que eu vou ver. Calma, jovem. Primeiro ano aqui em cima, ó. Calma, jovem, você
Você está começando aqui com mecânica, entendeu? Com movimento, causas do movimento. Aí o teu ensino médio vai ser divertido, vai ser interessante, porque olha só o tanto de coisa que te espera em física aqui, ó. Primeiro a gente se movimenta aqui, né, Mike? Se Isso. movimenta e tal. Exato, tá? Então são várias áreas? São, porque é necessário você ter um olhar particularizado para cada tipo de fenômeno, né? Então naquele ramo da física é aquilo. Mas de uma forma geral, na natureza, lembre-se que tudo acontece ao mesmo tempo. Exatamente. E junto. Então, quando você abre a janela do seu quarto, né? E olha aí, que pasto bonito, que quintal, tal. Tá acontecendo tudo. Exatamente. Tá? Você olha lá, tem um passarinho, né? Tá ali, é movimento. Pronto. Aí você olha lá, o sol tá aquecendo, é termologia, não é isso? Aí lá no varal, aquele passarinho pousou no varal, ele começou a balançar assim, movimento ondulatório. Ótimo. Então, tudo que você olhar, né? Se você olhar de uma forma geral, todo o ramo da física de alguma forma está aplicado ali. Agora... Mas não vamos dar muito spoiler não, Michael. Vamos deixar eles fazerem as atividades. Sim. Aí depois a gente dá outros spoilers. Tudo bem, pode ser. Combinado. Tá bom, jovens? Olha só, a gente vai deixar vocês fazendo atividade, daqui a pouco a gente volta. Até mais. Até. Voltamos, pessoal. A gente estava vendo sobre os ramos da física. A gente deixou aí vocês para fazerem as atividades, não é verdade? E agora a gente vai fazer o quê? Tirar as dúvidas, tá bom? Vamos lá na telinha rapidinho? Fazer aquela correção no passo a passo. Isso, a gente vai fazer aquela correção, jovens, do passo a passo, tá certo? Aí, olha só, tirando as dúvidas. Vamos lá, primeira questão, responda com suas palavras. Então, tem que ser com suas palavras. Por que a roupa no varal seca mais rápido? Opa, cadê a canetinha? Meu pincel acabou, peraí, cadê o pincel, gente, pincel? Não tem um pincel? Tá. Por que a roupa no varal seca mais rápido com o vento do que sem o vento? Tu tava falando da roupa do varal, dando spoiler aí já. Exatamente, já entrou aqui, né? O que tá batendo aqui nessa roupa, gente, será? Já entrou aqui, né? Qual é a relação? Qual é a relação dessa roupa ter vento ou não ter vento? Isso influencia alguma coisa? Vamos ver aqui. Cadê a canetinha? Apareceu. Eu acho que influencia, né? Olha, o pincel, voltou a tinta no pincel. Ambas estão sujeitas à radiação solar, né? Estão expostas, né, à radiação solar. Exato. Só que uma que tem o vento e a outra que não tem o vento. Isso muda alguma coisa? Vamos lá. Muda, Michael, muda sim. A roupa seca, né? Porque a água entre as fibras do tecido passa do estado líquido para o estado gasoso. Exatamente, mudança de estado físico da matéria. Tem a evaporação. O vento, ou melhor, a velocidade do ar sobre a superfície, acarreta uma menor pressão, né, hidrodinâmica, e quanto menor a pressão, mais rápida é a passagem de um líquido para o vapor. Consequentemente, o vento gera aumento da evaporação. Olha só. Ou numa maneira mais simples, Jorge, vocês podem falar o quê? Professora, como a gente vai estudar isso aqui ainda, mas eu pensei o seguinte, se o vento bate na roupa, a água ela vai sair com mais facilidade por causa daquela força ali do vento. Então, é uma maneira simples de você pensar também que fisicamente a gente consegue explicar dessa forma, né, Maicon? Exatamente. Fechou? Que é a evaporação devido à velocidade do vento, né, que bate ali nas fibras e consegue ali tirar a água mais rapidamente, fazendo com que ela mude de estado, né? Tchau, folhinha. Vamos à próxima questão. Responda com suas palavras também. Por que os carros de corrida usam pneus carecas? Pneu careca? Opa, como ou assim? Lisos. Pneu liso, pneu careca. Enquanto que os de rua, os carros de rua, são proibidos de rodar assim. E aí, por que será? Será que o Detran está implicando só com os carros que estão ali dentro da cidade? Se o carro de corrida usa, né? Por que eu não posso usar também? Será que fisicamente eu consigo explicar, Maicon, isso? Né? Porque é uma coisa arbitrária ou fisicamente será que faz sentido? Dá sim, tá, pessoal? Então, como a gente falou, todo o fenômeno de movimento aqui a gente estuda dentro da
da mecânica. E aí, pessoal, envolve a questão da movimentação. A gente sabe, por exemplo, se você tenta deslizar o seu pé numa superfície mais rugosa, você vai ter mais dificuldade. Aí tu pensa, o que é isso? O que está envolvido? A questão do atrito. Então, o atrito dificulta esse movimento. Isso tem benefícios nos carros de rua? Tem. Nos de corrida, nem tanto, mas porque os objetivos são outros. Na rua você tem que andar com segurança. Então, a segurança na rua é em primeiro local, porque somos todos civis, você está se movimentando, certo? E você não pode se machucar e nem machucar os outros. Então, a gente tem que ter o quê? Pneus que ofereçam frenagens rápidas, tá? Ou seja, que eu consiga parar com segurança para que o carro não derrape e aconteça outras coisas. E na corrida, o que é que eu busco? Velocidade, não é isso, velocidade, Michael? exatamente. Ou seja, são objetivos diferentes, né, pessoal? Então, vamos lá? Vamos nessa? Certo? Então, aqui, né, como a professora falou, o pneu liso dos carros de corrida aumenta a área de contato com o solo, garantindo maior aderência e, consequentemente, maior velocidade. Mas quando há chuva durante a corrida, eles são trocados por pneus com ranhuras para evitar a ocorrência de aquaplanagem. Quanto aos carros de rua, como ninguém vai parar o carro na chuva para substituir um pneu careca por outro com ranhuras, eles são proibidos. Exatamente. Então você veja aí que são situações diferentes, pessoal. Quem está dirigindo na cidade, que é a baixas velocidades, né? E aí a segurança, temos que zelar muito pela segurança, é uma ideia, é um tipo de pneu. O cara que está numa corrida já está falando, é uma corrida, velocidade importa, né? Não que a segurança dele não importe, a velocidade importa. Ele é um profissional, né? Isso. Ele treinou perante aquelas condições, porque o objetivo é ganhar a corrida, mas é claro que não se colocar em risco nem os outros pilotos, mas ele treina para aquilo, então aquilo é uma profissão, ele é um profissional. Nós somos o quê? Civis, a gente é motorista para nossa locomoção, a gente não é profissional naquilo, né? Não, então, eu não quero ganhar a corrida, eu só quero chegar no local, né, gente? Exato. Apesar que algumas pessoas dirigem como se fossem pilotos de corrida, né? Como se fossem velozes furiosos, né? Mas não é o ideal. Não é ideal. Entendido, pessoal? Então vamos lá, olha só. E aqui, ó, responda com suas palavras. O famoso mergulho do tio Patinhas em sua piscina de moedas de ouro é possível na vida real? Acho que a pessoa olha assim, é um desenho antigo, né? Mas provavelmente, pessoal... vocês... Eu arriscaria dizer que a maioria aí sequer sabe quem é o tio Patinhas ou tem assistido esse desenho. Eu arriscaria dizer. Posso estar errado, depois se eu estiver errado, vocês podem mandar lá no chat, lá, né? Não, professor, eu conheço, sim e tal. Mas, eu tô concordando contigo também, mas eu acho que é mais da nossa época. Via de regra, vocês não vão... A maioria não vai entender o que é isso aí. Mas é um desenho realmente um pouquinho mais antigo. Vai ter um tio, que ele é muito rico, tio Patinhas, e ele, ao invés de deixar, por exemplo, um dinheiro digital, né, uma coisa no banco, operar ali, né? Ele prefere ter tudo isso na casa dele. Tem um grande espaço ali, um cofre enorme, onde ele coloca várias moedas de ouro e ele tem o hábito de pular e mergulhar nessas moedas de ouro. Então imagine, Michael, eu tenho ali moedas que são no estado sólido. Então eu tenho milhares de moedas. Imagine que eu vou empilhando moeda por moeda daquela, tudo sólido. Será que eu vou ter algo fluido como a água para que eu possa mergulhar? Então, aqui no desenho, não tem aquela expressão, a pessoa está nadando em dinheiro, fulano está nadando em dinheiro. Então, esse aqui, ó, veio daqui, literalmente o Patias nadando em dinheiro. Tenta nadar no dinheiro para tu ver como é fácil. Só que não, tá? Não vai nessa de nadar no dinheiro. Ele não vai se comportar desse jeitinho aqui que está no desenho, né? Mergulhou, nossa, olha. Vamos lá, então? Por que, gente, que não é possível na vida real isso daí? Não há? Não, gente, a possibilidade de mergulho depende da densidade dos materiais. A densidade das moedas, que são feitas de ouro, é muito maior que a densidade do corpo humano. Por isso, o corpo sempre ficaria por cima das moedas e seria impossível mergulho nas moedas, tá, gente? Ok?
Então não tem como não, né? Se você não, meter o braço ali, você vai se machucar, né? não funciona, ela é muito mais densa, tem mais massa por unidade de volume, né? Então, se o corpo é menos denso, ela é mais densa, ficaria embaixo e ele não vai conseguir adentrar ali como se fosse entrar num fluido, né? Melhor na água, né? Mergulhar mergulha numa piscina. Se você sabe nadar, tá, gente? Não vai sair mergulhando se você sabe nadar, não. Cuidado, né? Mas daí tem a água ali, ó, dá um pulo na piscina, tá tudo certo. Fechou? É isso aí, né? Olha só, temos mais. Essa aqui é mais para reflexão. Isso. Então aqui essa aula é bem reflexiva, essa primeira aula, tá né? light. Estamos filosofando Confia aqui. que as outras vão ser assim também. Tá light, hein? Não vai ter cálculo, brincadeira. Não, vai ter sim, mais pra frente. Pessoal, então o Enem aí, ele é uma prova, né, Maico, baseada em habilidades e competências, Sim. né? Então você estuda ali, você adquire a habilidade de fazer alguma coisa, você adquire uma certa competência e isso está estipulado lá, né, na nossa base e tudo mais separadinho, tá? O que isso quer dizer, Maico? Quer dizer que eu não preciso decorar as equações? Será? Vamos lá. Habilidade, gente, competência. Será que eu não preciso decorar as equações? Então aí a gente entra no negócio quando você fala assim, decorar. Quando você decora alguma coisa, mas você não tem a habilidade de aplicar, você desenvolve uma competência de decorar. Né? Então tem pessoas que têm uma competência assim, para decorar as coisas melhor. Então, quer dizer, uma habilidade, né? Tem gente que tem uma habilidade melhor para decorar. Aquele seu coleguinha que decora um texto assim, ó, bem em cima da hora, tal. Consegue. Mas a gente tem questão da aplicação. Será que eu sei a equação da velocidade, eu sei a equação horária do espaço, eu sei as leis de Newton, mas será que se eu ver uma situação no meu cotidiano e alguém me perguntar o que eu poderia aplicar, eu saberia aplicar? Então, essa é a diferença entre você decorar e você o quê? Aplicar, de certo? Fato, de fato tem diferença. Então, assim, você que é um estudante do primeiro ano do ensino médio, saber como você vai ser avaliado, né, ao final desse ensino médio, fazendo aí o Enem, é muito importante, porque cada forma de avaliação, né, você se prepara em cima daquilo. O que é cobrado, de que forma que é cobrado, que habilidades e competências é explorado em cima dessa disciplina. E perceba que nenhuma forma de avaliar é igual a outra. Então, o Enem tem um estilo de avaliação, tem o SAEB, né? SAEB, SAERO, tem outros tipos de avaliação. Concursos, né? Bancas de concursos. Concursos públicos, quando cai física, é um outro tipo de questão. Aí Olimpíadas você fala, também, né, Maicon? Não é tudo física? Falo, não, pessoal, nunca é. Porque quem elabora, explora uma forma de explorar o conteúdo. Né? Então, é diferente. Pensando nisso, sabendo que você é aluno do ensino médio, está sujeito a uma prova do Enem, essas disciplinas, essas aulas aqui nessa disciplina, elas foram desenhadas trazendo o melhor quanto a isso, né? Questões no modelo Enem, trabalhando habilidades e competências, tudo bem? Vamos nessa. Certo? Então aqui, pessoal, não é necessário que eu decore tudo, mas aqui na nossa disciplina de física a gente vai trazer as principais situações para que você consiga relacionar essas equações que você está aprendendo com o que você precisa aplicar. Porque tem um texto lá, tem uma equação. Se eu não conseguir interpretar aquilo para eu aplicar, não bastou simplesmente eu decorar. Ou não basta simplesmente eu entender o fenômeno. Eu sei que um carro se movimenta, né? Devido a uma força entre o pneu e o asfalto, força do motor, etc. Se eu não sei aplicar nenhuma equação quando me perguntarem. Então, a gente tem que estar nesse equilíbrio aí, tá certo? Isso. Ou seja, o Enem, ele cada vez mais, pessoal, ele vem fazer o quê? O aluno pensar, né? Pensar, problematizar situações. O Enem não é mais aquela prova cansativa de fazer muitos cálculos. Até tem uma questão ou outra com cálculo, mas ele é bastante conceitual. Então, vale muito mais você aprender a pensar. O candidato deve conhecer os conceitos envolvidos por trás das equações. O candidato precisa interrelacionar as disciplinas e os seus conteúdos. Então, o Enem não é mais aquela prova... como de algumas décadas atrás, uma prova seca, que física é só física, química é só física, química é só química, biologia é só biologia. Ela consegue, dentro de uma única questão, explorar conceitos de ciências da natureza, inclusive física. E também de humanas, né, Maicon? Porque a pessoa, olha, eu sou muito bom em português e interpretar o texto. Então, se você estudar um fenômeno e você ler um texto, você vai conseguir interpretar aquele texto
dentro daquele fenômeno já é uma ajuda. Ah, eu sou muito bom em calcular, eu sou muito bom, por exemplo, em matemática. Então, você vai conseguir fazer o quê? As operações básicas para você conseguir aplicar a sua fórmula, tá bom? Bom, olha só, gente, essa foi nossa aula, né, Maicon? Então, foi assim para vocês entenderem, tá? E a gente vai deixar aí no próximo slide um material complementar para que vocês possam assistir para dar mais uma estudada na nossa aula, assistir aí o que é física, tá, gente? Tem ali o canal no YouTube, assistam, tá? É um videozinho curto, tá bom? Vem aqui conosco, só para dar uma complementada no que nós falamos. E é claro, olha só, que na próxima aula a gente vai estar aqui com mais conteúdo de física para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.